Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo congresso online do Projeto Calçada a respeito de criança e adolescente, cuidados, proteção e direitos. E nessa aula de hoje falaremos a respeito de violência doméstica, quando a casa deixa de ser um lugar seguro, quando a casa não é mais o melhor lugar. E para isso, eu gostaria de começar me apresentando para vocês, falar um pouquinho da minha trajetória, da minha formação e dos meus projetos atuais. Meu nome é Priscila Giacov, eu sou natural de São Paulo, me formei em Direito e, posteriormente, me especializei em mediação de conflitos. Então, essa é a minha atuação, mediação judicial é o que eu faço aqui na cidade de São Paulo, especialmente na área da família, mediação de conflitos familiares. Eu também tenho um projeto que eu criei há 2 anos, que se chama Mais Mediação. Esse projeto tem por objetivo levar o discurso, a prática, as ferramentas da mediação a todo lugar que seja possível, para que isso impacte, traga aí uma melhor consciência a respeito das boas conversas, da comunicação assertiva, e também empoderando as pessoas para que tenham mais recursos e se posicionem de uma maneira menos violenta na sua comunicação e, consequentemente, nas suas relações. Eu acredito que a forma como nós nos comunicamos traz um impacto direto nos nossos relacionamentos. Por isso, cuidar da comunicação para que ela seja o mais humana possível é um dos objetivos do meu projeto. Então, quero te convidar a conhecer a casa virtual da Mais Mediação. Nós temos um site, www.maismediação.com.br, e eu também sou criadora de conteúdo relacionado a esses temas, né, da comunicação assertiva, da comunicação generosa, e quero te convidar para conhecer também. Eu publico os meus conteúdos no meu perfil do Instagram, que se chama priscila.giacov. Então, eu hoje atuo com mediação de conflitos, ensino a mediação de conflitos, faço conversas sensibilizando, trazendo consciência e também transformação na nossa comunicação, porque acredito sim que cuidar daquilo que falamos, do que comunicamos, é cuidar dos nossos relacionamentos. E isso tem ligação direta com o nosso tema, né? Eu vou criar esse viés aqui durante a aula para que a gente olhe a mediação e algumas ações possíveis de cuidado da vida, de cuidado da criança e do adolescente dentro desse contexto, que é o contexto em que ele cresce, se desenvolve, recebe apoio e suporte, que é o contexto da família, o contexto da casa. Então, muito obrigada pela sua presença, pela sua escuta. Eu digo que hoje a escuta ela é uma das nossas ferramentas bem importantes de comunicação, que tem se tornado cada vez mais raro. Então, para mim, é de muito valor você estar aqui e a gente conversar a respeito de um tema tão importante. Eu também quero agradecer o convite, agradecer ao Projeto Calçada. Fiquei muito lisonjeada de estar participando, de estar contribuindo e fazendo junto com outros docentes tão preparados, tão queridos e competentes, essa grande conversa a respeito desse tema tão importante, tão urgente nos dias de hoje. Então, muito honrada em participar, agradeço o convite mais uma vez. Eu acredito que a aula, ela é viva. Então, eu quero te convidar a interagir comigo posteriormente nos meus canais e também por aqui, para que a gente continue fazendo e estendendo essa conversa. Então, para mim vai ser bastante importante ouvir o que você achou, como é que isso te afetou e também de que maneira isso aí traz algum tipo de transformação na sua jornada, no seu fazer profissional e mesmo pessoal. Se você puder me contar, também vou ficar muito feliz e agradeço também aí a sua interação e essa nossa conversa. Então, vamos lá. Eu quero iniciar falando de violência. A violência, especialmente a doméstica, ela hoje é considerada
de maneira mais ampla do que antigamente nós pensávamos. Então, não é mais aquela ideia, né, estereotipada de que violência é agressão física. Isso também é violência, mas tem várias outras coisas consideradas violência também. Então, quero dividir aqui com vocês uma pesquisa feita pelo Instituto Avon, junto com outros parceiros, outras ONGs, a respeito da violência e de alguns dados que vão subsidiar a nossa conversa e discussão. Então, segundo essa pesquisa, existem muitos tipos de violência, tá certo? E aí eu quero falar um pouquinho sobre cada um desses tipos aqui com vocês. Reconhecendo os tipos de violência. Isso é importante. É importante a gente falar sobre o que é considerado violência e abuso, para que muitas vezes a pessoa ganhe a consciência de que aquilo que ela está vivendo é violência. Ela não sabia que era violência, mas ela até então desconhecia justamente porque não tinha a informação. Então vamos lá. A violência. Violência moral. A violência moral é aquela em que envolve calúnia, injúria e difamação. Esse é um tipo de violência. Calúnia é quando eu acuso alguém falsamente por estar cometendo alguma infração que é considerado um crime. Injúria é quando eu agrido ou ofendo a dignidade, a imagem, a autoestima de uma pessoa. E difamação é quando eu ofendo a reputação dessa pessoa. Então, esses três tipos são tipos aí assegurados pela própria lei, que garante à pessoa a sua dignidade moral. Então, quando houver qualquer ato, qualquer acusação a respeito dessa dignidade moral, a gente está falando desse tipo de violência, tá certo? Isso também é considerado um maltrato. Um segundo tipo de violência é a psicológica. A violência psicológica também, vocês já devem ter ouvido falar em assédio moral no trabalho, esse é um tipo de violência psicológica. Então, quando acontece através de uma comunicação violenta, que expõe, que humilha, que insulta, que menospreza, que ameaça, que gera medo no outro. Né? Então, essa violência psicológica, naturalmente, não só no contexto do trabalho, eu dei só o exemplo, mas em outras relações, se alguma dessas situações acontecerem, isso também indica essa violência que é a psicológica. Temos ainda a violência patrimonial, que ela tem aqui o seguinte contorno: quando há o controle do dinheiro do outro, quando você não tem liberdade de gerir e de usar o seu dinheiro, não é possível, por exemplo, usar o dinheiro da forma como bem quer, porque uma certa pessoa não permite, no caso é o abusador, né, aquele que está praticando. Quando essa pessoa violenta e destrói os seus objetos, quando, por exemplo, não permite que a mulher trabalhe, ou ainda oculta bens e propriedades. Isso é considerado uma violência patrimonial. Temos também a violência sexual, que é aquela que pressiona, assedia, exige práticas sem o consentimento e nega o direito a métodos contraceptivos. Isso aqui é um tipo de violência que nós estamos, então, trazendo como assexual. E, por fim, a violência física, deixei essa por último, porque ela aí acompanha um pouco mais, né, do nosso imaginário, é a que a gente está mais acostumada a de imediato já pensar, mas lembrando que ela é só um tipo de violência, né? Existem aqui alguns outros. E a violência física, quando você sofre maus tratos físicos, de empurra, chuta, amarra e bate. Tudo isso é considerado uma violência. E lembrando o seguinte: quem sofre violência, ou se você por acaso tem algum tipo de apoio, de serviço de apoio, ou mesmo algum conhecido, alguém da família que está sofrendo violência, é importante nessas horas acolher essa pessoa, porque é motivo de muita vergonha, de humilhação. Eu acompanhei alguns casos que as mulheres viveram em casamentos
e sofriam violência, e especialmente a física, por muitos anos, né? Às vezes até 20, 25 anos. Então, eu me lembro de ficar isso tão configurado, essa humilhação, essa vergonha da mulher de contar e de se sentir tão indigna, inclusive, da compreensão do outro, porque ela mesma não se perdoa, ela mesma entende que o que ela está vivendo e passando não é considerado legítimo. Então, muito importante esse acolhimento de quem está perto. E também de ajudar a pessoa a procurar uma ajuda especializada, um serviço especializado. Então, existem muitos órgãos públicos, existem aí muitos centros, muitas ONGs que hoje agem nesse tipo de trabalho, tá certo? E denunciar quando se sentir preparada. Então, no caso de violência física, é sempre interessante fazer um boletim de ocorrência e também ir atrás quando isso for possível, porque às vezes a dor é imensa e você ter que buscar um direito, ter que relatar o caso e às vezes passar, se submeter a um procedimento judicial, isso gera um constrangimento muito maior. Então, de fato, essa tem que ser uma decisão da pessoa, para que no tempo que ela se sinta encorajada, ela procure ajuda. Agora, como é que ela pode se sentir encorajada? Aí esse é o papel da comunidade, esse é o papel dos amigos e é o papel da família. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Pensando na mediação, né? Pensando em algumas ações, em algumas medidas para que a gente cuide da situação de violência, porque na verdade a violência, ela é aqui para nós nesse congresso que tem o seu olhar sobre crianças e adolescentes, desenvolvimento pleno, cuidado e proteção. Esse olhar da violência doméstica, ele é um olhar que a gente vai fazer do ponto de vista desse sistema, né, desse contexto em que a criança vive. Muitas vezes não é ela que sofre a violência, mas é algum dos seus responsáveis, cuidadores, ou mesmo pai e mãe. Então, é importante cuidar da criança, cuidar do contexto em que essa criança está. Porque se o contexto está disfuncional, essa criança provavelmente vai ter algum desenvolvimento disfuncional. Então, não estou nem falando de violência contra a criança e o adolescente, mas sim da família, né, da casa, de alguma situação que chega até ela por um dos seus responsáveis. Então, é importante aqui esse olhar de cuidado, de acolhimento e de não julgamento, mas também um olhar de apoio e suporte específicos, especializados. Então, agora eu queria falar um pouco sobre isso. Quais seriam aí algumas possíveis ações e medidas de amparo a essa situação de violência doméstica? Então, uma primeira coisa muito importante para todos nós é promover, abrir espaços de conversa, incentivar a conversa, para que as pessoas que sofrem a violência se sintam encorajadas de partilhar a sua dor, a sua vergonha, esta situação que ela está vivendo. Isso é muito importante, gente. Esse é o primeiro passo. Abrir conversas que sejam seguras. Então, aqui, grupos de apoio, criar rodas de conversa, cada um aí, obviamente, adaptando isso para o seu contexto, né, de família, de comunidade, de condomínio, de igreja, de cidade, de bairro, enfim. Abrir rodas de conversa, e que esse mediador da conversa, ele possa conduzir de uma maneira generosa, para que a pessoa se sinta incluída, que ela se sinta reconhecida como digna, e digna, inclusive, de receber a ajuda e o apoio para sair dessa situação, para ter forças, né, para se organizar, se capacitar para poder sair dessa situação. E isso, então, pode ser aqui instrumentalizado por algumas pistas que eu vou dividir com vocês, que eu trago da mediação e da comunicação não violenta.
Então, uma primeira ferramenta para falar seria a ferramenta da escuta. Escutar hoje é essencial, não só para a gente se comunicar bem, mas para a gente compreender o que o outro está passando. Então, escutar é o primeiro passo de qualquer conversa que busque acolher e cuidar. Eu preciso escutar o outro, escutar a história que o outro traz. Agora, essa escuta, ela é qualificada. Então, não é qualquer escuta. É uma escuta atenta, é uma escuta que hoje a gente chama de ativa, porque enquanto eu escuto, eu vou atribuindo significado, eu vou interpretando aquilo que eu estou escutando. Então, escutar é muito mais do que esperar a minha vez de falar, né? Escutar é sim uma ação. Então, enquanto eu escuto, eu reconheço através desse meu silêncio amoroso que o outro é importante, que me importa a história que ele tem para contar e que eu estou ali sim por ele, para compreendê-lo. Então, é uma escuta que ela busca entender e não apenas responder ou convencer, né? Então, aqui a escuta ela é o que também vai na contramão do que se tornou um pouco os nossos diálogos nos dias de hoje, em que nós disputamos, né? Nós confrontamos, mas com o objetivo de um impor a sua opinião, a sua história sobre o outro. E eu não estou falando dessa escuta, eu estou falando da escuta que realmente busca compreender num primeiro momento. Ela não está preocupada em escutar para saber o que vai responder, mas é uma escuta que acolhe. Então, muita atenção aqui ao condutor da conversa, para que seja garantido a essa pessoa que está ali, que escolheu aquele espaço de conversa, se sentiu confiante para poder partilhar essa história, que ela seja escutada desta forma por todos os membros, né? Então, é importante o mediador, ele combinar essas regras antes, de como é que vai acontecer essa escuta, que a gente não vai interromper a fala do outro, que a gente vai escutar até o final e que a gente também não vai dar versículos bíblicos, nós não vamos dar conselho, nós vamos acolher a dor e a situação, a história, o conflito vivido por aquela pessoa. E antes mesmo da gente, inclusive, sair ajudando, a gente vai perguntar se aquela pessoa gostaria de alguma ajuda, né, da nossa parte e qual seria ela. Essa é um primeiro movimento na direção do outro. Isso é muito importante, gente, para que nós, de fato, pratiquemos o respeito, o olhar e a escuta respeitosa, sem querer impor, inclusive, o próprio encaminhamento, né? Então, a gente pode, naturalmente, explicar, no sentido de esclarecer quais são as possibilidades diante daquela circunstância, mas lembrando que é o outro que vai afirmar e dizer se ele quer, qual ajuda que ele quer, em que momento ele quer. Mas garantir que nós estamos à disposição, isso é algo bem importante, tá certo? Então, essa é a ferramenta da escuta que eu quero desafiá-los a praticar a partir de hoje com todas as pessoas que vocês se relacionarem. Então, mais escuta, né? E menos afirmações e menos orientações. A gente, inclusive, pergunta para o outro se ele gostaria da nossa ajuda, né? Essa é uma forma muito respeitosa, muito acolhedora e não impositiva e não entrona da gente, inclusive, intervir na situação do outro. O outro precisa autorizar essa intervenção. Uma segunda ferramenta bem importante é saber falar, né? Então, a comunicação que ela seja generosa e autêntica e não violenta. Então, sempre quando a gente comunicar com o outro, comunicar a partir da nossa experiência. Então, falar eu. Evite falar, porque sempre acontece assim, porque as mulheres isso, porque os homens aquilo. A gente corre o risco de reforçar alguns estereótipos e não se implicar no que falamos. Então, quando falar, fale a partir do que você viveu, de como você sentiu,
ou de alguma experiência que passou com você, mas lembrando que aquela é só a sua experiência, a sua observação, que não é uma regra, não é um padrão e não é um modelo, tá certo? Então, dizer: olha, eu me sinto assim, olha, eu vivo e escolhi fazer desse jeito, né? Na minha experiência, o que deu certo para mim foi assim, assim, assim. Isso é importante porque muitas vezes a nossa fala também é opressora, né? Quando nós dizemos que sempre acontece, ou que o melhor jeito, ou que a forma mais acertada, todas essas falas, elas são baseadas na nossa experiência. Portanto, isso é fruto da nossa observação. E se eu não faço, né, uma comunicação apropriada de que isso é algo que faz sentido para mim e dentro do meu mundo, eu corro o risco de ser violento na comunicação, de ser opressor, de realizar uma comunicação opressora, que oprime o outro na sua legitimidade, na sua dignidade de existência e, inclusive, de autonomia. Né? E a mediação, eu acho ela é muito bonita, né? Ela é uma metodologia de resolução pacífica dos conflitos, justamente porque o mediador, ele não dá conselhos, ele não dá pitacos, ele não dá encaminhamentos, soluções, receitas. O mediador simplesmente facilita a comunicação entre as partes que estão em conflito, ajudando a diminuir os ruídos da comunicação, a disfunção da comunicação, mas são as partes que são protagonistas, em primeiro lugar, das suas vidas e também das suas decisões. Então, não é o mediador. Né? Por mais que eu busque e deseje ser empática à dor do outro, é só o outro que pode me dizer como é que ele percebe a sua dor e qual seria a sua necessidade. Então, é o outro que tem condição de dizer o que é o melhor caminho, o que é a melhor solução. Então, o mediador é esse facilitador, é esse moderador das conversas. Ele é alguém que vai anfitriar a conversa, que vai garantir que as pessoas falem. Então, pensando numa roda de conversa, por exemplo, garantir que todas as pessoas falem de maneira proporcional, né? Que não seja um monólogo de apenas uma pessoa que vai, de certa maneira, controlar a conversa, mas que todos tenham o privilégio, o espaço, a oportunidade de se colocar e sempre se colocar a partir eu. Porque eu estou passando por isso, eu estou com essa dificuldade, porque eu tenho essa dor, porque eu tenho esse conflito, essa dúvida, essa pergunta, enfim. E isso também é muito importante. A gente comunicar de uma maneira generosa significa comunicar deixando claro que aquilo que falamos é o que faz sentido para nós, é o que está conectado à nossa experiência, à nossa história, trajetória, que muitas vezes não é a melhor coisa para o outro. Né? Então, quando eu partilho de mim, buscando partilhar do meu coração, da minha fragilidade, da minha vulnerabilidade, da minha experiência. Só isso. Sem outra expectativa de que o outro vai atender, inclusive de que o outro vai até concordar. Né? Esse tem sido um problema nos nossos diálogos dos últimos meses, porque as pessoas querem vencer os debates, né? E conversar é muito mais sobre a gente ampliar o nosso mundo, a nossa observação, o nosso olhar sobre a situação, do que sobre vencer ou convencer ou impor o que eu penso e sinto sobre o outro. Então, também trago aqui essa outra ferramenta e faço um parênteses para dizer que existe essa metodologia que se chama comunicação não violenta. Eu posso deixar aqui no final essa referência, se vocês tiverem interesse em buscar isso no livro que foi escrito pelo Marshall Rosenberg, que é o autor da CNV, que é uma metodologia de resolução pacífica de conflitos. Isso é muito útil para quem cuida, para quem está aí na linha de frente dessa situação de violência doméstica, especialmente. Bom, agora eu queria falar. Então, o primeiro passo seria incentivar a conversa. Isso é muito importante. Né? Muitas vezes as pessoas não conhecem os tipos de violência e não sabem que estão em situação de violência. Então, um primeiro passo é a gente sensibilizar com informação.
com informação objetiva, com conhecimentos, com saberes. Então, dizer o que é o que, isso é o primeiro passo para uma sensibilização, porque é quando a pessoa tem a oportunidade de se reconhecer nessa situação. Puxa, isso que você está falando é o que eu vivo, é o que eu experimento na minha casa. Então ela se dá conta, olha como é interessante, né? Ela se dá conta de que vive uma situação de violência, de que a relação não é uma relação boa, de boa convivência, de bem viver, uma relação digna, não é aquilo que ela muitas vezes acha que é e que até já, inclusive, se conformou. Então, essa aí seria uma primeira situação, uma primeira ação e medida a ser tomada. Uma segunda situação, que é estimular a ação. Estimular a ação procurando serviços especializados. Né? E aqui a gente vai tanto para órgãos públicos, para serviços públicos, como para serviços privados e particulares. Hoje existe uma grande rede já disponível de centros, de ONGs, de trabalhos com pessoas em situação de violência. Isso é muito importante, gente, porque uma situação de violência, ela vai muito além do que a violência. Ela é uma situação que simplesmente mina todas as forças e a própria ideia que a pessoa tem de si como alguém que é digno de um outro tratamento. Então, toda a rede que puder ser acionada, ela é muito importante. Não é serviço nem trabalho para uma pessoa, duas pessoas, né? São normalmente equipes multidisciplinares, porque nós temos eixos que devem ser fortalecidos, às vezes para a pessoa dar o primeiro passo. Ela precisa ser fortalecida em muitos eixos. Então, eu deixo aqui também essa observação, que ela é uma observação bem importante. Então, garantir informação para que as pessoas entendam quais são os sinais e que elas saibam o que fazer diante dessa situação. Porque muitas vezes, agora aqui falando já de um outro exemplo, a pessoa sabe que está em situação de violência, mas ela não sabe o que fazer, ela não sabe por onde começar. Então, aqui algumas pistas também que eu quero deixar. Primeira coisa, garantir que essa pessoa tenha uma rede de apoio. Não é a ajuda de uma única pessoa, mas é uma rede de apoio. Então, ter amigos, familiares por perto, que podem acolher, abraçar, cuidar, isso é muito importante. Antes de qualquer coisa, garantir a essa pessoa que o que ela está vivendo não é culpa dela, que é muito de como as pessoas se sentem. Né? Se sentem culpadas porque não conseguem reagir, não conseguem fazer diferente. Então, garantir a essa pessoa que não é culpa dela, que o que ela está vivendo é muito errado e que nós estamos ali para ajudá-la se ela quiser. Isso é muito importante, gente. Esse é o início da construção de uma nova dignidade para essa pessoa em situação de violência. Uma segunda pista seria procurar ajuda especializada. Então, como eu já disse, existem muitos órgãos, serviços públicos e privados. Vale a pena dar uma checada aí aonde você está, ou perto de onde você está, no bairro, no município, de quais são os disponíveis, né, que você poderia acionar, de qual é o horário, de qual é o endereço. Isso aqui é bem importante. Né? Às vezes, a rede de apoio, alguém da rede de apoio tem condição de fazer esse movimento e ajudar a pessoa e acompanhar a pessoa até esse serviço especializado. Existem também os serviços que são centrais telefônicas para se denunciar uma violência e também a própria questão da delegacia em si, que é quando o delegado dá início a um procedimento criminal, a uma queixa-crime. Então, aqui já é um outro passo, né, um passo mais impactante, quando essa pessoa vai até a delegacia perto da casa dela e apresenta a sua queixa, né, relata a situação de violência. Então, é importante também que ela vá acompanhada, que ela vá aí apoiada
dessas pessoas da comunidade aí no seu entorno. E denuncie quando sentir preparada. Então, isso é importante para quem está na situação, se fortalece antes, muitas vezes é importante essa pré-situação de se sentir encorajada e fortalecida. E muitas vezes quem está ajudando não forçar, não pressionar, mas diga a ela, diga a essa pessoa, olha, tenha o seu tempo, nós estamos aqui, queremos te ajudar, te encorajar. Na hora certa, quando você se sentir fortalecida, nós estaremos com você e vamos te acompanhar em tudo que for preciso. Então, bastante importante esse papel da comunidade, né? Em qualquer movimento de inclusive justiça restaurativa, que não busca punir, mas busca restaurar a dor, a ferida, é importante que tudo isso seja feito no tempo em que a pessoa está preparada para enfrentar, porque é um enfrentamento muito difícil, tá certo? Então, eu gostaria também de dividir isso com você. E um terceiro passo seria esse, da rede de apoio e de suporte. Crie uma rede de apoio. Peça ajuda para as pessoas. Fale, olha, preciso de você, amiga. E aqui uma rede, obviamente, eu não estou falando de 30 pessoas, né? Às vezes são poucas pessoas, porque contar isso muitas vezes é doloroso, é vexatório. Mas tenha uma amiga, alguém da sua família, ou da sua comunidade, do bairro, ou mesmo desses serviços especializados, que faça esse acompanhamento junto com você, ou que pelo menos te monitore, isso é muito importante, né? E muitas vezes nós somos esses cuidadores. Então, é importante que essa rede seja acionada, né? Como eu disse, trabalhar com pessoas em situação de violência é um trabalho que a gente faz em rede, né? Isso é muito difícil ser feito por uma única pessoa, porque não é uma única ajuda, são muitas ajudas necessárias. Então, eu deixo aqui algumas orientações, partilho com vocês, inclusive, um pouco desse viés da mediação, de como a gente pode impactar a situação da situação de violência, lembrando que essa situação de violência busca atender ao contexto da família, a restaurar a casa como um lugar seguro para que as nossas crianças e os adolescentes se desenvolvam, né? Então, muitos profissionais agem nessa linha de frente e, às vezes, como família ou como, enfim, algum tipo de interlocutor, ONG, igreja, também é bem importante construir essa ponte, que eu diria que, em primeiro lugar, é uma ponte de conversa, uma ponte de empatia, né, que eu crio conexão através das conversas que acolhem, que são generosas e que não julgam e nem ditam regras, nem dizendo aí o que é que tem que ser ou não. Isso não significa que o ajudador, que o cuidador, isso não significa que ele possa esclarecer os caminhos, mas a decisão, o protagonismo é sempre do outro. E a mediação ela é muito importante, porque ela é esse espaço de conversa guiado e conduzido em que a pessoa é reconhecida, que ela é legitimada e ela é empoderada para tomar as decisões que vão aí ser as decisões impactantes da sua vida, da sua trajetória. Isso não significa que, mesmo ela tomando as decisões, ela não faça isso de forma isolada, ela precisa de um apoio, de uma rede que vá assegurar a ela uma continuidade, a manutenção dessa decisão. Então, sim, a comunidade, nós aqui, ajudadores, profissionais que lidamos com situações, pessoas em situação de violência, temos esse papel de ser essa comunidade de suporte e apoio para que dê a sustentação, sermos esse campo de sustentação para que a pessoa se mantenha autora e protagonista da sua decisão, do desenho da sua vida a partir dali em diante, tá certo? Para que ela seja, inclusive, uma responsável mais equipada, mais capacitada para cuidar da criança e do adolescente. Então, pessoal, eram essas as contribuições que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Eu quero finalizar convidando vocês mais uma vez para conhecer um pouquinho do meu projeto. Meu projeto é sobre esses temas que eu busquei trazer,
mediação de conflitos, resolução pacífica de conflitos, construir conversas que conectam através de uma comunicação mais generosa e menos violenta, menos impositiva. Então, sim, estamos falando de metodologia, é isso que eu faço, ensino as pessoas a se comunicarem desse jeito e também trabalhando com a mediação dos conflitos em si, tá certo? Então, já partilhei com vocês, também posso deixar por escrito qual é a minha casa virtual, vai ser uma alegria receber você lá e continuar as nossas conversas, também meu Instagram, e me coloco à disposição de todos vocês, dúvidas, comentários, necessidades, sugestões de bibliografia, eu estou aqui à disposição para que a gente possa dar as mãos e levar a mediação, que são as conversas pacíficas, que é a arte da conversa, da convivência, para o mais longe que a gente puder e especialmente para as casas que acolhem, que recebem, né, que sustentam crianças e adolescentes, para que eles se desenvolvam da maneira mais integral e digna possível. Então, muito obrigada, quero agradecer imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui junto com outros docentes fazendo essa grande conversa de um tema tão importante e agradeço a sua escuta, né? A escuta, ela é uma coisa que eu valorizo demais e eu quero agradecer a sua escuta. Eu estou aqui falando, de acordo com o meu cronômetro, há mais ou menos 36 minutos. E eu quero dizer que eu me sinto muito honrada com a sua escuta, me sinto também muito acolhida. E eu quero dizer que a escuta tem esse poder. Então, que nós possamos partilhar aquilo que vivemos. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada por essa pequena conversa. Estão aí todos os meus canais, todas as minhas possibilidades de contato. E eu fico por aqui dizendo que vocês todos são aí pessoas que são interessadas e que vocês continuem também nos seus trabalhos e que a mediação possa ajudá-los, possa equipá-los, capacitá-los mais, trazer mais recursos para que vocês construam um serviço de apoio um pouquinho mais aí com possibilidades outras de novas conversas, de criarem novas rotas para situações de conflito e também de divergência e diferença. Que seja assim para todos nós, que Deus o abençoe, abençoe o seu trabalho, que possa abençoar o seu esforço de aprender um pouquinho mais, e que seja assim com essa aula. Muito obrigada, e se você puder me contar como é que isso te impactou, eu vou ficar muito feliz em te ouvir. Muito obrigada, agradeço a todos vocês e ao Projeto Calçada. Um abraço e até uma próxima oportunidade.